Glória a Deus, né? A mensagem vai ficar gravada aqui, para quem não conseguir assistir agora. E quero parabenizar o Dia Internacional das Mulheres, porque sem vocês, na vida de todos os homens nessa terra, a vida da gente fica muito difícil, né? Então, louvado seja o Senhor por ter ele inventado, né? O homem e a mulher. Graças a Deus por isso, né? E Deus abençoe todas as mulheres, todas as mamães, enfim, tia, avó, bisavó, tataravó. E muito feliz de poder estar aqui, para a gente poder estar louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dele, e ministrando a palavra daqui a pouco. E eu vou pedir a minha esposa para estar orando aqui conosco, né? Orando pelas mulheres e pela mensagem que eu vou estar ministrando daqui a pouco. Não está virando aí? Oramos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque um dia o Senhor morreu por nós, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Mas o Senhor ressuscitou e vivo está. Te Amém, agradecemos por isso, Pai. Quero te agradecer também a vida de todas as mulheres, Senhor, que estão nos assistindo e as que não estão também, Senhor. Que cada uma possa saber, Senhor, que são mulheres únicas e especiais, que o Senhor mesmo criou cada uma com um propósito determinado, Senhor. Amém. Quero te pedir agora pelo culto, que o Senhor possa estar abrindo os corações, as nossas mentes, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, que tudo que for falado possa ser inspirado pelo Teu Espírito, Senhor, para nossas vidas, nosso dia a dia, das nossas escolhas do dia a dia, que tudo possamos olhar, Senhor, a Tua palavra e agir conforme o Teu querer. Pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos ajeitar aqui o microfone de volta. Carinha. Muito obrigado, meu amor. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos estar refletindo, né, na palavra. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira para ficar mais perto. No Antigo Testamento hoje, como eu já tinha anunciado semana passada, né, nós vamos estar falando lá no texto de 1 Samuel, ou 1 Samuel, né, capítulo 17, verso 48 e 49 e 50, tá? Apenas esses 3 versículos. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 17, verso 48 a 50. Repetindo, porque eu não sei se eu falei da primeira vez corretamente. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 48 ao 50, que é a meditação da nossa palavra, com o tema tenacidade, uma virtude para valentes. Repetindo, vou falar aqui de novo. Tenacidade, uma virtude para valentes. Amém. E graças a Deus, vamos fazer a leitura do texto bíblico, que diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Verso 49. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi
venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Amém. E graças a Deus. Hoje, pessoal, eu quero falar para vocês aqui no YouTube, para você que está em casa, aonde você estiver me vendo, né? Eu quero falar para você sobre tenacidade. Eu quero pregar na vida de Davi essa virtude dos valentes. Mas o que é tenacidade? Segundo o pai dos inteligentes, né? Tem muita gente que fala que é pai dos burros, mas é uma mentira. Mas o dicionário vai dizer o que é tenacidade. Eu quero ler para você exatamente o que o dicionário diz, né? É uma palavra, às vezes, pouco falada, porque é usada muito na engenharia mecânica. Mas a palavra diz assim no dicionário, né? Tenacidade é o quanto de energia necessário para quebrar um objeto. É uma medida de quantidade de energia que um material absorve. Essa é a definição exata antes de quebrar. Então, numa linguagem bem popular, é levar pancada da vida e não quebrar. É exatamente isso. É levar a pancada e não quebrar. Alguns objetos, eles não são tenazes. O gesso, o barro, o cristal que é duro ao risco, mas é frágil à pancada. Mas o que é tenacidade para mim, para você, o que eu quero dizer? É o Mike Tyson, que leva 4, 5, 6, 7 socos no rosto e não cai, sabe? E, aliás, no boxe existe uma expressão de quem não tem tenacidade, essas pessoas são chamadas de queixo de vidro. Por quê? Porque ela luta ali muito rápido, nas primeiras pancadas, ela cai de cara no chão e perde a luta. Por quê? Porque ela não absorve, né, as pancadas, né? Por isso que ela é chamada de queixo de vidro, porque ela não tem tenacidade, ela não aguentou a pancada. Então, o que é o homem e a mulher que tem tenacidade na vida? É aquele que não vai quebrar nos pontapés, nos socos e nos bofetes que a vida vai lhe entregar. E creiam, meus irmãos, que viver é perigoso nessa terra. E a mensagem do Evangelho é para nos prepararmos para sermos pessoas tenazes, que aguentam a pancada sempre na vida, que não seja um bebê chorão, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então eu quero dar um exemplo do apóstolo Paulo, quando ele esteve preso na cidade de Filipos, ele expulsou um demônio de uma jovem e ele foi jogado na prisão. Paulo e Silas na prisão, vocês sabem desse texto. E aí eles estavam machucados, os militares machucaram ele, colocaram eles dois dentro de uma cadeia, sabe? Com um tronco machucado, 39 chibatadas, chicotadas. E Paulo estava ali passando necessidade, passando fome, né? E ele aguentou o tranco, ele estava ali cantando hinos de louvor a Deus. Talvez eu e você estaríamos chorando, mas Paulo, ele aguentou ali, Paulo e Silas na prisão, e eles cantaram hinos de louvor a Deus, e isso as pessoas ouviram ali, e aconteceu um grande milagre logo depois. Mas eu quero pegar essa parte do texto para poder dizer que Paulo e Silas, eles tiveram tenacidade na perseguição, na fome, na miséria, e eles aguentaram as pancadas e não arriaram. E eu e você precisamos ser assim, como Davi foi, como Paulo e Silas foram na prisão. Então eu pensei que o gigante Golias, com 2,90 metros, sabe? Forte, poderoso, tinha um monte de atributos na arte da guerra, mas ele não foi tenaz, porque ele não aguentou uma pedrada na sua testa. Ele não aguentou. E comentaram comigo, gente, há bastante tempo, né? Eu não vejo, mas eu já ouvi dizer, né? Mas pessoas já comentaram comigo na minha cidade que houve uma luta de MMA e teve toda uma preparação
toda uma preparação para poder ter aquela luta, e acabou com menos de 30 segundos, pasmem, e foi exatamente isso que aconteceu entre Davi e Golias. O Golias, meus irmãos, era treinado como um grande gladiador, sabe? Treinado na arte da guerra, mas bastou uma pedra de um jovem, de um moleque de 17 anos, e a Bíblia vai dizer com todas as letras que o gigante caiu de cara no chão. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, não adianta, então, nós sermos ricos e termos todos os diplomas e cantarmos com a maior das afinações aqui no culto da igreja missionária ou em qualquer lugar que você tiver, e ter as virtudes de um bom cristão, se no embate da vida, se na primeira pedra, se no primeiro bofete, se no primeiro round, no primeiro soco que você tomar e cair de cara no chão, não adianta. Por quê? Porque o evangelho é nos prepararmos para a vida, é nos dar resistência, é nos dar casca grossa, é nós termos tenacidade. E foi isso que Davi teve. E então, dito isso para vocês, e quero dizer mais uma coisa sobre a vida dele, Davi é o primeiro gigante, não é o primeiro gigante que eu queria dizer, não é o primeiro gigante que ele enfrenta na vida. Ele tem um lar completamente disfuncional, ele não era bem visto, bem quisto dentro de casa. Por quê? Ele era o refúgio da família, era o menos querido, ele cuidava das ovelhas do seu pai como um pastor, cuidando lá das ovelhas, né? E cuidando de cocô de bicho, pastor de animal mesmo. Assim era a vida de Davi, o menos querido. Por que eu digo isso, né? Segundo uma tradição rabínica, não digo eu, mas diz a tradição rabínica, diz o seguinte, que Davi era um filho ilegítimo, embasado no Salmo 139, que diz que está em pecado a mãe de Davi que o gerou, ou seja, ele era filho de um outro homem, segundo a tradição. Ele era filho bastardo, ou seja, a tradição diz isso. Então ele era tratado muito mal pelos irmãos dentro de casa. Você vai vendo os textos da Bíblia ao longo da mensagem, vocês vão ver até o final, vocês vão ver como que Davi era tratado dentro de casa. Eu vou trazer, né, alguns versículos para vocês verem. Então, ele era muito maltratado. E dito isso para vocês, né, quando o profeta foi ungir lá um dos filhos de Jessé para poder ser o rei de Israel, vocês conhecem muito bem o texto da Bíblia, né? Tanto o profeta, tanto o pai, né, ali de Davi, colocou Eliabe, os outros filhos, né, porque eram militares, eram fortes, tinham todos os atributos, né, como soldados, tinham um corpo, às vezes, mais forte, mais alto, sabe? E não era exatamente quem Deus escolheu, o profeta, um homem de Deus, né, e o pai de Davi estavam julgando pela aparência. E você pode perceber, né, que Deus estava falando com o profeta, não é nenhum desses, o que eu quero, ele está lá, em outro lugar. E você percebe que Jessé estava escondendo Davi, não querendo dizer aonde ele estava, e o profeta foi apertando ele, e aí o profeta diz, mas você não tem nenhum mais um filho, você não tem mais nenhum filho. Aí ele diz, com muita vergonha, eu tenho um que está lá no pasto, manda chamar. Aí Davi sai lá, né, todo sujo, cheio de cocô, né, nas mãos, e é ungido ali na frente da família. Deus honra Davi na frente da família para poder ungir ele como futuro rei de Israel. Samuel foi lá fazer isso. Era uma tradição, né, de colocar o óleo na cabeça, né, para poder ungir o futuro rei, porque Saul estava, né, fora da visão, fora da presença de Deus. E aí, gente, né, o que acontece em relação a Davi? Estou trazendo isso para vocês entenderem onde eu quero chegar. Né? Então, quando Jessé, né, vê essa situação, mas os irmãos eles ficam impressionados. E ele era rejeitado pelo pai e pelos irmãos. E Davi deve ter ouvido algo desse tipo assim, ó, você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum. E Davi, né, ele vai ali, né, criando resistência, né? Ele não dá ouvido a essas palavras negativas, né, em nenhum momento. E aí você vai perceber, né, que ele cuidava da ovelha ali do pai,
né? E o leão e o urso vieram para poder atacar ali os animais, as ovelhas, e ele lutou ali, né? E matou o leão e matou o urso, e isso foi criando, sabe? Ele não fugiu da raia, não. Ele foi para a guerra, ele foi para a luta, e ele ali foi criando resistência, ele foi criando tenacidade. E muitas das vezes, gente, a vida é uma marreta. E na hora que a gente menos espera, são essas rejeições da vida que nós vamos criando, como Davi, nós vamos criando tenacidade na vida, e nós vamos aguentando, e vamos criando casca grossa, e nós vamos enfrentando os gigantes da vida, e por isso que ele não refutou, né, na luta contra o Golias. Davi é um homem admirável. Então, eu quero falar nesse sermão 4 detalhes, 4 coisas, 4 lições que nós podemos retirar do texto da Bíblia. 4 lições. Em primeiro lugar, Davi descobriu que os gigantes da nossa vida não param. Repetindo, Davi descobriu que os gigantes da nossa vida não param. E realmente, gente, eles não dão trégua. Um homem tenaz sabe que os gigantes não descansam. Os gigantes não descansam, vocês sabem disso. Durante 40 dias, o filisteu Golias aproximava-se, né, de manhã e de tarde, e tomava a posição. Então, você pode perceber que o número 40 é um número simbólico, como o número 7 é um número perfeito, um número completo, como a Bíblia diz. O número 40 significa um bom período de tempo. Então, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, que um longo período de tempo que o gigante não iria desistir. Então, o que é ter tenacidade na vida? É enfrentar o gigante, sabe? Que não vai te dar descanso. E ele ficou ali durante 40 dias, perturbando, achincalhando, xingando o exército de Israel, gente. Então, a Bíblia quer nos ensinar, e aí eu quero pegar o texto daqui a pouco, né, de Jó, capítulo 1, verso 7, né? Mas antes eu quero lembrar quando Deus ensinou ao homem a descansar nele, Deus descansou da criação, né? Durante os 6 dias, e no 7º descansou, no sentido de ensinar ao homem descansar nele e descansar das coisas que precisam ser descansadas quando se trabalha ao longo da semana, certo? Que era o sábado, né? O Shabá. E aí você percebe, né? Dito isso para vocês, né? A gente não pode descansar e deixar de vigiar, certo? Vigiar o que o inimigo pode vir e fazer, certo? Dito isso, que é um ensinamento que Deus queria dar para o homem e para a mulher, então, lá em Jó, capítulo 1, verso 7, né, eu quero dizer para você que o inimigo ele não descansa, ele trabalha 24 horas por dia. Lá em Jó 1, 7, né, o Senhor Deus vai dizer assim a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela, de perambular pela terra e andar por ela. E ele estava andando por aí, né, com os demônios, e a Bíblia vai dizer, né, buscando alguém que ele possa tragar. Vocês vão saber disso, vocês sabem disso no texto lá de Pedro. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Então, a metáfora bíblica para o diabo é que os inimigos não param, eles não dão trégua. E quem é o homem e a mulher tenaz? É aquele que acorda para a realidade da vida, que no dia que eu baixar, né, a minha guarda, né, a minha oração, né, nas virtudes de um bom cristão, sabe? Na hora que eu me relaxar, né, no meu casamento, e vi uma voadora na minha testa, né, e um soco, eu caí de cara no chão, é isso que o diabo quer fazer para poder nos envergonhar, né? E nas virtudes de um bom cristão e de ser solidário às pessoas, porque o diabo também não quer que a gente seja solidário às pessoas. No dia que eu relaxar, o inimigo que está à espreita, de manhã, de tarde e de noite, ele espera, ele entra e ele acaba comigo, com você, e nos destrói, e a gente fica envergonhado. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Então, gente, por isso que eu digo, né? Por isso que eu falo que um apelo de uma vida fácil é mentiroso.
é mentirosa. Não existe vida fácil. O apelo de uma vida fácil é mais desgastante que o desgaste de reconhecer que a vida é dura. Eu vou repetir. O apelo de uma vida fácil é mais desgastante do que o desgaste de reconhecer que a vida é dura. É desse jeito. Triunfar, gente, é continuar, é não desistir. E qual é a vitória de nós, cristãos, nos dias de hoje, em 2026? É não desistir, né, das lutas que aparecem na vida. E qual é o nosso triunfo? É não desistir. Né? Não é que nós vamos ganhar todas as batalhas. E às vezes nós vamos ter mais batalhas do que vitórias, mas não podemos desistir. E claro, né, que nós vamos vencendo também. E com a força que Cristo me dá, nós vamos poder enfrentar qualquer situação, né? Com a força que Cristo me dá, né? O Paulo fala, né? Posso enfrentar qualquer situação, Filipenses 4:13, na versão da Nova Linguagem de hoje. Então, o que é o homem ser tenaz? É aquele que não desiste. Por isso, gente, que eu admiro muito pessoas que torcem para a seleção brasileira e para quem são os vascaínos. Eles não desistem. Vocês já pararam para ver? Eles acham que sempre vão ganhar, né, o povo brasileiro e o povo, né, que torce para o Vasco. Não ia perder a piada, né, gente? Mas dito isso para vocês, né, porque são pessoas que a gente tem que admirar porque eles acham que vão ganhar todas, né? Mas eu quero dizer para você, quero te chamar para uma realidade, né, para você. A resposta que eu tenho para você: não existe resposta final para os seus problemas, né? A resposta para os seus problemas sou eu te chamar e a você a encará-los de frente. E a resposta para o seu problema é: não desista, não fique triste. Então, não fique triste. Quando você se levantar, né, um dia na cama, a família se levantar contra você, alegre-se por isso. Porque tem gente que não é de confiança, vocês sabem disso. Como aconteceu com Davi, os irmãos dele ficavam perseguindo, perturbando ele. E aí, você acorda, sabe para quê também? Para poder ver que existem pessoas malvadas e perversas, né, dentro da casa, dentro da família, dentro da política nem se fala, né? É uma coisa terrível. Dentro da igreja existem pessoas perversas e malvadas, e você acorda, né? E percebe que são inimigos que a gente precisa lutar, né? E não deixar eles nos vencerem. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer para vocês, segundo lugar, que Davi entendeu que todo conhecimento gera compromisso. Eu vou repetir. Davi entendeu que todo conhecimento gera compromisso. Olha só o versículo, o capítulo 17, do verso 22. Olha só o que ele vai dizer. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Gente, olha só que coisa linda. Saber como estavam seus irmãos era uma nova realidade. E para ele, Davi, que chamou ele para uma responsabilidade de compromisso. E quem são os homens e as mulheres com tenacidade? São aquelas pessoas que não têm medo da verdade, não têm medo de sair da ilusão e tomar conhecimento do que está acontecendo. E foi isso que Davi fez. Davi foi tomar conhecimento do que estava acontecendo com seus irmãos, porque ele estava em perigo. E ele foi lá tentar ajudar. E às vezes a maioria das pessoas que eu conheço que tem preconceito, gente, eu preciso dizer isso para vocês, que tem um preconceito contra qualquer pessoa, com qualquer outra pessoa, porque não conhecem as pessoas do preconceito, infelizmente. Então, antes de julgar, conheça a história. Muitas pessoas dizem assim: eu odeio os judeus, eu tenho horror dos israelitas. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você já conversou com um judeu? Já ouviu a história daquele povo? Se você não ouviu, eu quero te dar um canal no YouTube para você seguir, uma judia, certo? Brasileira, que mora em Israel, Aline em Israel. Ouça ela
ela conhece, ela é guia turístico, tá? Siga e você vai ver, né, a linda história de Israel. E eu quero falar para você aqui em poucos detalhes para você entender a magnitude, por que acontecem essas guerras também nos dias de hoje, né? A cidade, gente, de Jerusalém foi estabelecida quando Davi era rei, né? Como capital por Davi, lá em Jerusalém, né? Cerca de 1000 anos antes de Cristo vir na Terra. 1000 anos antes. Então, aquela terra foi Deus que prometeu e eles estavam lá antes, sabe? Então, durante séculos, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, tiveram que sair da sua terra. Muitos sofreram perseguições, né? Inclusive no século XX, no Holocausto, com Hitler, mandando matar pessoas na Alemanha, na Polônia. Ele queria fazer uma raça pura e ele mandava matar crianças, né? Adultos, homens e mulheres, né? Para poder eliminar a gente. E o povo também, né? Foi eliminado dessa maneira. Vocês conhecem a história. E o povo foi perseguido. E em 1948 foi criado novamente o Estado moderno de Israel que nós temos hoje. E isso aconteceu após decisões internacionais depois do retorno de Israel como nação, gente. Aquela terra é aquela terra do povo de Israel, onde eles estão, né? Ali, a partir, né, quando estava acabando, a partir dali, quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando, ou acabou. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, para vocês entenderem? Claro, né, que nem todos os muçulmanos querem matar, né, o povo judeu, e nem o povo judeu quer matar os muçulmanos, gente. Pessoas de bem não querem fazer isso, certo? Hoje existem conflitos e grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, né, o grupo Estado Islâmico, né, que também é um grupo terrorista, né, que incentiva as pessoas a matarem os judeus, a eliminar e pegar aquela terra ali para eles, gente. E aí eles vão colocando pessoas, né, de outros países muçulmanos, certo? Para poder fazer esse tipo de coisa. Mas não significa que o povo muçulmano, na sua grande maioria, eles querem fazer isso, gente. Não, não. Então, mas o mais importante é lembrar, né, que os muçulmanos querem a paz, né? Pessoas de bem como nós aqui no Brasil queremos paz para Israel, paz para o povo palestino, certo? Nós queremos, mas existem pessoas no Brasil, tá? E existem pessoas lá no Irã, em outros países, que querem a guerra. É isso que eles querem. Infelizmente, e acaba acontecendo coisas ruins dos dois lados. Gente inocente morrendo, sabe? Porque os donos desse mundo querem a guerra, não querem resolver o problema, sabe? Então, aí eu pergunto para você assim, você já se sentou para poder conversar com um judeu sério, com um muçulmano ou um judeu sério, que nós, muitas das vezes, nós rotulamos como pessoas que não prestam? Você já teve essa oportunidade? Porque eu já, tanto de um lado e tanto do outro. Eu conheço os dois lados da história, certo? Então, gente, a gente tem que procurar saber, a conhecer da história para poder falar, porque a gente não pode aceitar, né, que as pessoas roubem, né, o espaço da gente, e ao mesmo tempo também a gente não pode aceitar que inocentes morram, e gente que tem condição de resolver o problema e não resolve, porque acha melhor gente inocente morrer. E isso é abominável diante de Deus, gente. Então, eu não sou a favor da guerra, mas se coloque, né, no lugar do povo judeu, né, o povo israelita, que o povo lá, os Hamas entrou, matou mais de 1.200 pessoas, degolou não sei quantas crianças, mais de 50 crianças, e foi estuprando várias mulheres. E aí o serviço, né, dos militares é o quê? Defender o povo. Então ele está ali para quê? Para poder defender o povo. Então ele vai ter que fazer o quê? Colocar a mão em armas, como Davi fez. E não está errado, não, porque está defendendo o povo. E é legal isso diante da palavra de Deus. Eu não estou aumentando, tá? É o que a palavra ensina. Então, eu só estou tirando aqui umas lições, porque eles estão no exercício da sua função de trabalho. Eu não estou falando que eu e você, como cristão, nós temos que colocar as mãos em armas para matar ninguém, não, tá, gente? Mas se o povo tem um exército, ele tem que defender o povo. E o povo, né, israelita faz isso muito bem. E toda vez que entrar lá pessoas para quererem matar o povo judeu, o povo israelita, o povo
né, do exército vai atacar sim, gente. E tem gente que não consegue entender, aceitar isso, certo? Infelizmente. Então, antes de julgar, conheça a história. Conheça a história. E aí, trocando de assunto, eu precisava falar isso para vocês, né? Porque tem muito a ver com o que acontece hoje, né? Nesse momento que a gente está enfrentando em 2026, né? Que a gente vê lá e a Bíblia orienta para a gente poder orar pela paz em Israel, lá no Salmo 122, se não me falha a memória. Mas falando de outro detalhe, às vezes a gente fala assim, o argentino, eles são todos uns arrogantes, muitos brasileiros falam isso, e inclusive muitos argentinos falam isso também dos brasileiros, né? Porque ficam naquela pinimba, né? Porque o Maradona é melhor que o Pelé, e o Pelé é melhor que o Maradona. Gente, eu tenho uma pessoa, né, que é membro, né, da nossa a igreja missionária, é membro, né, do trabalho missionário, né? Faz o trabalho missionário com a gente, né? Aí de Campos dos Goytacazes. E aí o que acontece, né? Ele já falou para mim que o Pelé não é melhor que o Maradona, que o Maradona é melhor do que o Pelé, e é a opinião dele, gente. E a gente tem que respeitar, até porque eu não acho que o Pelé é melhor, né, do que o Garrincha, por exemplo. Eu acho que o Garrincha jogou muito mais bola do que o Pelé, né? Eu acho, na minha opinião, né? Na minha opinião. Ronaldo Fenômeno, na minha opinião. Mas tem gente que poderia discordar comigo. Gente, a gente não pode brigar por coisas idiotas, por coisas tolas, porque nós fomos chamados para curar, para amar, para respeitar, e não para poder ficar brigando por coisas assim. Até dentro do nosso país, o que muitos falam? Ah lá, o povo baiano, o povo preguiçoso, povo que não gosta de trabalhar. Gente, mas quantas pessoas na Bahia levantam antes das 7 horas, 6 horas da manhã para poder pegar o trem, o metrô, para poder ir trabalhar, como qualquer pessoa que se encontra aqui, né, no YouTube ou aí na sua casa, onde você estiver me vendo aí na mensagem agora, sabe? A preguiça, gente, não é de um povo específico. A preguiça é daquele que não quer trabalhar, né? E precisa trabalhar, não quer trabalhar, aí sim ele é um preguiçoso. Não é um povo específico, são pessoas que não gostam de trabalhar. E aí a gente acaba generalizando as pessoas e não funciona assim, sabe? Então, dito isso para vocês, né? E eu precisava dizer isso para vocês, por quê? Porque quando nós conhecemos a pessoa por causa dos grandes relatos verdadeiros da vida delas, aumenta o nosso compromisso com elas, sabe? Nós ficamos mais de perto, nós conseguimos olhar com os olhos de sensibilidade, nós ficamos sensibilizados com a dor do outro, sabe? E isso nos gera o quê? Pessoas compassivas. Precisamos ser assim, sabe? Por isso que os grandes relatos bíblicos que dizem a respeito de Jesus, né, a respeito das multidões, ele não dirigia-se às multidões. Jesus se dirigia às pessoas que faziam parte da multidão, especificamente por quê? Porque a pessoa tem uma história, e a história dela vai muitas vezes, sabe, nos chamar uma responsabilidade, como Jesus entrou na casa de Zaqueu, sabe, por exemplo, e todo mundo falou mal dele, né, falou mal de Jesus, falou mal de Zaqueu, certo? Mas Jesus, né, teve uma responsabilidade de ir lá na casa de Zaqueu, e aquele homem foi salvo, ele foi liberto, certo? E hoje ele se encontra na eternidade com Cristo. Mas se eu conhecesse a história de cada pessoa, eu seria uma pessoa melhor, uma pessoa que presta mais atenção, uma pessoa compassiva. E digo mais, eu quero dizer isso porque isso é importante, porque no nosso país, né, no Brasil, o país do jeitinho, eu não digo todas as pessoas, né, mas a gente vê, né, que a riqueza sem trabalho é falsa. É falsa, e ainda tem gente que tem a cara de pau de poder falar, não, os fulanos só roubaram o celular para tomar uma cervejinha. Isso é gente, que não presta para poder falar um tipo de coisa desse, sabe? É triste, é por isso que a pessoa que não tem cabeça, né, não tem juízo, acaba sendo influenciada por Satanás, por falas assim, e acha que isso é verdadeiro, mas é algo diabólico. A riqueza sem trabalho é falsa, assim como a liberdade sem responsabilidade é enganosa. Por isso que tem muita gente que vai para o carnaval, existe cristão
tem gente fazendo carnaval, boate cristã, né? Mas não tem responsabilidade, está se enganando, sabe? Está indo para o buraco, está indo para o inferno, sabe? Né? E está achando que liberdade é libertinagem. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós somos chamados a responsabilidade em fazer o certo e não querer enganar as pessoas para poder fazer as coisas do nosso jeito. E aí a gente não pode. A responsabilidade não é para enganar, é para poder te amadurecer e se parecer mais com Deus e com Jesus, sabe? É assim como a ciência, sem a humanidade, porque existe ciência aí que é uma fraude e a gente vivenciou isso ao longo de séculos, né, de gente ter feito experiências terríveis contra a humanidade. A gente sabe disso diante da história, é uma fraude, porque uma ciência que você não tem humanidade, não tem sensibilidade, você acaba fazendo uma desgraça com a vida do outro. E o conhecimento, sem compromisso com pessoas, gera indiferença, porque a pessoa se sente melhor do que o outro. E Deus não nos chamou para isso, sabe? É por isso, gente, que eu falo que muitas pessoas estão, às vezes, aqui no YouTube, estão numa igreja local, né? Elas vêm, às vezes, para a igreja não para serem confrontadas com a verdade, elas vão para se alienarem ainda mais. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não quer ter compromisso com a sociedade que nós vivemos hoje. E o que é o evangelho? É tirar você das teorias e ir para a realidade humana das pessoas. É tirar você das teorias e das utopias e nos tirar das teologias, das grandes frases que falam a respeito de Deus e colocar em prática, você sabe aonde? Aonde eu tenho ensinado o nosso povo? No orfanato, no hospital, num presídio, numa área militar, aonde as pessoas estão precisando, sabe? E se colocar no lugar do outro, lá onde teve enchente agora, no estado de Minas, sabe? É a gente ir lá e se compadecer das pessoas e colocar o amor em prática para onde nós estamos vendo pessoas padecendo e precisando de ajuda, e a gente fica discutindo frases e teologias idiotas que a gente não tem necessidade de discutir. A gente precisa colocar a Bíblia em ação na minha vida e na sua vida. É disso que Deus quer para mim e para você. É isso. Terceiro, Davi desenvolveu, vou repetir, Davi desenvolveu um coração que era sensível ao que os outros se tornou comum. Eu vou te pedir, meu amor, um pouquinho de água. Eu vou tomar aqui. Eu preciso, pessoal, e vou continuar. Obrigado. Vou repetir. Davi desenvolveu um coração que era sensível ao que os outros se tornou comum. Então, tenacidade é ter coragem, é ter um coração sensível ao que os outros acham comum. Olha só, no verso 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Tinha um gigante perturbando e debochando deles. E eles ouviram aquilo durante 40 dias, tantas vezes, que aquela fala do gigante se tornou uma palavra habitual. E sabe por que muitos casais, eu quero parafrasear aqui, sabe por que muitos casais agridem um ao outro? Porque as agressões, né, verbalmente falando, se tornam habituais. A gente não pode viver assim, gente. Sabe por que a criança desobedece o pai e a mãe? O filho vai testando o tom de voz, o tom do pai e da mãe, e o tom vai aumentando. Oh, é a última vez. É a última vez. E aí o pai vai falando, e a mãe, ninguém vai fazendo absolutamente nada. Isso é um gigante, tá? Porque depois o filho se torna um filho mimado lá na frente. E aí o tom vai falando, é a última vez. E aí as crianças são assim. Eu socorro o risco, a criança pensando, né, que são muito espertas as crianças de hoje. Eu socorro o risco se ele gritar. Mas enquanto ele não grita, eu vou continuando fazendo minha bagunça.
Então, gente, para vocês verem como que as crianças vão nos testando. Você imagina só um gigante que quer destruir, né? Como que as pessoas ficaram com medo? Eu vou dar um outro exemplo, né? A minha sobrinha. Minha sobrinha, quando ela tinha 4 a 5 anos de idade, fomos eu, minha avó, né? Minha sobrinha, a minha avó, minha esposa, né? Em 2019, né? Assim que a gente casou, no meu aniversário, fomos comer pizza em Itaperuna, né? Uma pizzaria lá muito conhecida, que eu não vou fazer propaganda aqui, tá bom? Mas o que acontece? Nós fomos. E aí, né? A gente precisava ir embora. E aí, o que acontece? Minha sobrinha queria continuar ficando, brincando lá com os brinquedos. E já estava tarde, já não tinha mais nada para fazer. Nem criança se deixar, fica ali a noite toda. E já estava no horário, já de quase fechar. E a minha sobrinha não resolve o problema de tirar. E o que eu fiz? Fui até lá e falei com ela assim, ó, Lara, vamos embora? Não, tia, eu vou ficar mais um pouquinho. Aí eu peguei e falei assim com ela, ó, então você fica aí, eu tô indo embora. Vai todo mundo embora, você vai ficar aí. Pura psicologia, né, gente? Aí eu fui andando para fazer o teste, né? Aprende comigo, tá? Aprende comigo, dá certo. Tá bom? Não mostra para criança, não. Tá bom? O que eu tô falando aqui agora, não. Você deixa a criança, vai andando e fala assim, ó, então eu vou embora. Fica aí sozinho. Aí eu fui andando sozinho, né? Na frente, a Luciana já estava no carro, né? Mas minha avó. E aí ela veio correndo, não, tio, pelo amor de Deus. E aí a criança, gente, veio comigo. Eu já conheço criança, já fui criança, então a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Quando vier uma coisa pior, a gente conseguiu vencer uma coisa menor. Às vezes a gente não consegue ganhar grandes vitórias na vida porque as menores a gente não consegue vencer essas coisas dentro da nossa casa, dos filhos da gente. Então você imagina só um exército, né? Que estava ali, que acostumou a ouvir um gigante ali xingar, a escarnecer, né? Porque aquela fala se tornou habitual, eles ficaram com medo, eles ficaram paralisados, eles eram para enfrentar o gigante e não enfrentaram. Eu vou falar para você, mas para Davi, que era um moleque, um garoto novo, 17 anos, aquela fala doeu aos seus ouvidos, sabe? E ele não deixou ficar contagiado pelo medo que o povo de Israel teve. Eu vou te dar um exemplo aqui, parafraseando para o que eu quero dizer para você. Às vezes chega aqui um americano, um japonês, um alemão aqui no Brasil e acaba sendo agredido aquilo que vê da pobreza do nosso país, no Nordeste, no Rio de Janeiro, e não em várias cidades, e aquilo agride, né? E aqui no Brasil, nós trocamos a palavra favela para poder falar comunidade, né? Por quê? Porque nós já nos acostumamos, né, a ver a desgraça e ter que trocar de nome para amenizar mais a situação, mas quem vê de fora não está acostumado a ver, né? Ver aquilo dói na pessoa, sabe? E a gente está incorporando, sabe o quê? Que eu quero dizer para você, às vezes a gente fica incorporando injustiças, até de coisas que o governo, a gente vai ouvindo aquela fala, não vou falar diferente, mas gente, mas é favela mesmo, o povo está na miséria, a coisa precisa ser transformada e mudada, e a gente troca a palavra para poder amenizar a nossa dor. E aí, o que a Bíblia quer nos ensinar? Para a gente não incorporar injustiça na gente, pecados, que nós não acostumemos com aquilo que está nos matando. Eu vou repetir, que nós não acostumemos com aquilo que está nos matando, e muitos fazem isso para poder amenizar e estamos errados, e nós não podemos ser assim, porque Jesus não foi assim, ele foi tão nobre, que a Bíblia, né, vai dizer que ele foi, né, sensível à pessoa que estava no tanque de Betesda. Ele foi lá e curou depois de 38 anos. Ele curou um cego, vários, né? O cego de Jericó, o cego de João, capítulo 9, né? Ele curou, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, lá em Lucas, capítulo 7, para poder colocar o filho de volta, né? Ali com a mãe, porque também seria uma proteção para a mãe, sabe? Já perdeu um filho, né? E aí ele foi lá e ressuscitou aquele jovem, sabe? Então ele se preocupava com o desespero da pessoa, Jesus, e às vezes nós não estamos mais preocupados com a pessoa como Jesus e os apóstolos estavam, sabe? Então eu vim dizer para você que essa palavra é para poder te direcionar,
para você ter essa sensibilidade como Davi teve, como Jesus teve, para poder se importar com pessoas. E ele não deixou, né, Jesus, Davi, que a desgraça fosse incorporada neles. E homens e mulheres que têm essa sensibilidade, eles são pessoas tenazes. É isso que a Bíblia quer nos dizer, sabe? E quarto e último, tenacidade depende muito de como nós nos enxergamos e não como as outras pessoas nos enxergam. Repetindo. Tenacidade, eu falei errado, desculpa. Tenacidade depende muito de como nós nos enxergamos e não como as outras pessoas nos enxergam. Sabe por quê, gente? Eu vou dar um exemplo aqui na vida de Davi. Lá no versículo de 1 Samuel, capítulo 17, verso 28 a 30, quando Eliabe, irmão de Davi, vai ouvindo, lembra que eu falei lá no início? Ouviu ele falando, ficou irado e disse, ele falou assim para Davi, eu conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. E, gente, quando nós precisamos virar as costas para essas palavras negativas, gente, Davi era um jovem, mas de uma maturidade de um homem, mas um homem de Deus, um homem que tem maturidade de mais de 70 anos, gente. O que Davi fez? E tinha 17, tá? Um homem maduro já, um adolescente, mostrando para um soldado que devia enfrentar o gigante. Sabe o que Davi fez? Ele virou as costas e deixou o irmão falando, está lá no versículo 30. Ele virou as costas e deixou o irmão de lado. Por quê? Por que eu quero dizer aqui para poder aplicar aqui para você entender? Nem todo mundo que está perto de você pode ser um irmão de sangue. Não vai acreditar em você e isso está tudo bem. É problema da pessoa, não é seu. Está tudo bem, você tem que aceitar isso. Tem gente que não acredita no projeto da gente, na igreja da gente, naquilo que a gente prega. Isso é problema dela. Às vezes não amam a gente, não gostam da gente também. Isso é problema dela. Você não pode pegar e incorporar isso para você e trazer isso para você e você se sentir mal. Não é isso que a Bíblia ensina, sabe? Perdoa essa pessoa, deixa essa pessoa de lado. Né? Tá te fazendo mal, vira as costas, faça como Davi, sabe? Então, às vezes, o maior desânimo, sabe, vem de quem está dentro da família, gente. Infelizmente, uma realidade. As pessoas, às vezes, dentro da nossa casa, dentro da família, estão frustradas e tentam diminuir quem tem propósito com Deus. E Davi tinha um propósito de vencer aquele gigante. E o irmão dele estava tremendo as pernas, sabe? Balançando as pernas assim, tremendo. E Davi estava cheio do poder de Deus para poder enfrentar aquele gigante, sabe? E aquele homem ele estava com medo, né, da valentia de Davi, sabe? E às vezes as pessoas ficam frustradas. E Eliabe, né, como eu já disse, estava frustrado porque estava com medo, né? E Davi enfrentou aquele gigante que era para o irmão dele ter enfrentado. Davi tinha fé, coisa que o irmão dele não tinha. Eliabe era para poder ter feito o que era para ser feito e não fez. Quem tem visão igual Davi teve, gente, não perde tempo discutindo, por isso que ele virou as costas. Quem tem visão não perde tempo discutindo. Davi não discutiu com Eliabe, gente. Está aí na Bíblia. Ele virou as costas e continuou falando, sabe do quê? Da vitória. Ele ia olhar para aquele gigante e ele iria enfrentar, e ainda tem a profecia dele que eu vou falar ainda de Davi. Quem sabe o que Deus colocou no coração, né, da gente, né? Quem sabe o que Deus colocou no coração, como Davi foi, né? Não perde tempo respondendo quem não acredita, eu vou repetir. Quem sabe o que Deus colocou no coração, não perde tempo respondendo quem não acredita, gente. Problema, paciência que as pessoas não acreditam. Problema delas. Eu acredito que nós podemos, né, começar uma coisa pequena, igual nós estamos começando, e a coisa ficar grande, e muitas pessoas serem transformadas e libertas por Jesus e serem salvas, gente. Nada começa grande, não. Até para a gente poder nascer, a gente fica informe na barriga da nossa mãe, gente. E a gente vai crescendo. Não tem problema das pessoas não acreditar na gente, mas você tem que ter fé. Você que tem que acreditar.
Você tem que fazer a sua parte, sabe? Se você parar para discutir com quem te desanima, você perde tempo de enfrentar o gigante. Eu vou repetir. Se você parar para discutir com quem te desanima, você perde tempo de enfrentar o gigante. E às vezes a vida da gente é correria, a gente não pode ficar dando conversa para coisas, né, bobas, tolas, e a gente não tem necessidade de ficar discutindo com pessoas que não querem o nosso bem, não querem que a igreja, o ministério não vá para frente, a vida da gente. Problema delas. Não aceite isso para a sua vida, sabe? Eu vou dar um outro exemplo aqui, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com a sua armadura. Mas Davi disse, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei, e tirou aquilo de sobre si. A armadura de Saul, gente, quando tentam colocar uma armadura, uma coisa que não é sua, né? Tentam colocar na vida de Davi, aquilo não serve para Davi, não serve para você. Quando tentam colocar uma identidade, melhor dizendo, quando tentam colocar uma identidade que não é sua, Davi já mostrou para o rei, eu não vou lutar com isso não, Saul. Eu não consigo andar com a arma, com a espada, com tudo isso, esse aparato. Olha só, gente, a hombridade desse homem, gente. E ele tira aquela armadura na frente de todo mundo, certo? E nem tudo que funciona para os outros funciona para você, gente. A armadura era boa, sabe para quem? Para Saul, para os soldados, mas não para Davi, gente. Deus não quer cópias. Deus quer identidade. Saul lutava como rei. Davi lutava como pastor. Eu vou repetir, porque ele usou as mãos para poder matar o urso e o leão, você sabe disso. Talvez o estilingue, a Bíblia não diz, mas ele usou o estilingue para poder lutar com Golias. Saul lutava como rei, com a armadura e espada, mas Davi lutava como pastor de ovelhas. O que Deus usou para te preparar, isso que eu quero dizer para você, o que Deus usou para te preparar é o que ele vai usar na vitória, quando ele te entregar. O que Deus usou para te preparar é o que ele vai usar para te entregar no dia da vitória. Pode ser, gente, um curso que você fez e Deus te dá prosperidade, sabe? Uma aula que você der e a vida da outra pessoa ser transformada, sabe? Uma gentileza que você fizer, que você aprendeu, e a outra pessoa ser tocada, gente. Nós estamos precisando de gente assim. O mundo está cheio de maldade, sabe? Então, Davi não levou espada. Ele levou estilingue. Pedras. Porque foi isso que Deus usou no campo de batalha para ajudar ele a vencer o gigante. Uma pedra. Talvez uma coisa insignificante para mim e para você. Mas não para Deus. Não para Davi. E Deus tem seus jeitos de fazer as coisas, de sistemas, também olhando para o lado eclesiástico, tem gente que acha que a pessoa aprendeu assim, tem que ser daquele jeito, é daquele jeito e nunca muda. Isso é tolice. Inteligente é quando muda de opinião. Nós não somos Deus, gente. Nós não somos Jesus, nós não somos perfeitos. Quem não muda para melhor está perdendo tempo na vida. Quando você tenta lutar com aquilo que Deus não te deu, eu vou repetir. Quando você tenta lutar com aquilo que Deus não te deu, você perde a liberdade de ser quem Deus te chamou para ser. É isso. Eu quero ter a liberdade de quem Deus me chamou para ser. Eu não quero ficar dentro, né, igual o povo de Israel estava, né, com medo, sendo esnobado pelo gigante, e você ficar com medo, e você não poder fazer absolutamente nada, ficar estático e parado. Não é isso que Deus quer. Alguns querem pregar, querem te ensinar a pregar como eles, um jeito só.
orar como eles, liderar como eles. Mas Deus quer a identidade de cada um. Usar você do jeito que você é, falando baixinho ou alto, fazendo as coisas extravagantes ou não. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Uma criança levou 2 pães, né? E lá os 2 pães, não, desculpa, os peixinhos e os pães. Uma criança. E foi aí que Jesus fez um milagre, gente. E ali teve um milagre da multiplicação. Deus usou uma criança para levar aquilo que Jesus iria multiplicar, e os discípulos não estavam dando valor, gente. E nós temos que dar valor para as pequenas coisas, para a gente poder alcançar coisas maiores na vida. E foi isso que Davi fez, sabe? Por isso que ele se tornou rei. Deus estava preparando ele para ser rei, gente. Ele era pastor, mas também ele era uma pessoa, né, profissional da área da harpa. Ele tocava lá para Saul, ele foi aprendendo, sabe? Então, eu quero dizer para você que a palavra profética de Davi veio antes da vitória. Aqui está uma das declarações mais fortes da Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 e 46. Então disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi viu aquilo que ninguém viu. Davi fez aquilo que ninguém quis fazer, sabe? É poderoso. Davi declara a vitória antes da batalha terminar. Davi declara a vitória antes da batalha terminar. E nós temos que ser assim. A fé fala antes do milagre acontecer. Eu vou repetir. A fé fala antes do milagre acontecer. Davi falou, sabe? E a coisa aconteceu, sabe? Logo depois ele agiu também. Davi, ele falou antes, sabe? Ele pegou depois a pedra e depois jogou na testa do gigante, sabe? A vitória, gente, não depende da arma. Davi tinha um estilingue, se você for pensar humanamente, um gigante de 2,90 metros, né? Com escudo, com espada, né? E todo aparato para poder lutar. Você pensa assim, ele vai matar Davi, coitado. A arma não depende, né, do ser humano, né? Se Deus entra no negócio, Deus ajuda e a gente vence. Golias tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tinha armadura, mas não tinha fé em Deus. Davi tinha fé, tinha um estilingue, coisa simples, 5 pedras. Mas ele tinha Deus em primeiro lugar, gente. A batalha não era pessoal, a batalha era espiritual. Davi diz, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, sabe? E ele vence o gigante. A luta não era para mostrar quem era o mais forte, gente. Porque se fosse olhar humanamente, Davi nunca iria vencer o Golias. Não era isso. Se for olhar humanamente falando, era para poder mostrar, sabe o quê? Quem era o Deus verdadeiro. Ele estava espraguejando Davi, chamando os seus deuses e amaldiçoando. Você conhece o texto? E Davi fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer você com todos esses deuses e esses demônios. Eu vou para cima de você e vou destruir você e vou acabar com você. Em outras palavras, era isso. Era para poder mostrar quem era o Deus verdadeiro. E Davi mostrou quem era o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, o Deus que eu e você servimos. Quem sabe quem é diante de Deus não se intimida com o tamanho do gigante. Eu vou repetir, quem sabe quem é você diante de Deus não se intimida com o tamanho do gigante. Quando Deus está com você, gente, aquilo que parece pequeno, às vezes a pessoa acha que não vale nada do outro, mas para a gente que tem fé, se torna arma de vitória, sabe?
é pequeno, mas Deus faz multiplicação ainda. Deus nos ajuda a vencer os gigantes da vida. A pedra na mão de quem tem fé em Deus vale mais do que a espada na mão de quem não tem Deus. Eu vou repetir. A pedra na mão de quem não tem fé, né? A pedra na mão de quem tem fé em Deus vale mais que a espada na mão de quem não tem fé. O escudeiro disse assim, né? A Bíblia vai dizer no versículo 42. O escudeiro ouviu quando era Davi que iria enfrentar ele. Lá no verso 42. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Gente, os gigantes da nossa vida, sejam coisas pequenas e coisas que a gente acha que nunca vai conseguir suportar e vencer, certo? Vão querer nos desprezar mesmo. Faz parte do processo de cura, de amadurecimento, para você depender de Deus, para você depender de Jesus, para você conseguir carregar a sua cruz, para você vencer como Davi venceu, sabe? Davi, né, vai dizer aqui, né, que o Golias olhou para ele com desprezo. Imagina aqui se Davi estivesse falando assim, eu sou um pastorzinho mesmo, eu não sou ninguém, meus irmãos, meu pai não me dá confiança, eu estou lá cuidando das ovelhas, né, do meu pai, eu não presto, eu não valho nada, pobre de mim, coitado de mim. E tenacidade, sabe de quê? Ela depende. A tenacidade, a resistência, depende de como você se vê diante de Deus. E Davi não baixou a guarda e venceu o gigante. E ainda cortou a cabeça dele com a própria espada de Golias. Vocês sabem disso. Tenacidade é como você se enxerga diante de Deus. E se der errado? Gente, eu posso falar por mim. E se der errado? No meu caso, eu estou fazendo a cirurgia, vou fazer muito em breve. Mas pelo menos eu estou tentando. Mas e se eu morrer? Mas pelo menos eu fiz algo para tentar melhorar a minha vida. Porque tem muitos que olham uma cirurgia, um troço pequeno, e não fazem absolutamente nada para poder mudar a sua própria vida. Aí depois quer reclamar que Deus não está abençoando. Deus usa a ciência, Deus usa as pessoas para poder nos costurar e nos melhorar. Estou falando de experiência própria, porque eu estou pisando melhor. Mas eu estou pensando aqui agora no povo de Israel, mas e se eu morrer? Que morte gloriosa! Davi pensou assim, que morte gloriosa! Eu tentei fazer algo diferente do exército de Israel, que está com uma autoestima baixíssima, porque está com medo de um gigante, que está cheio de demônio, e a gente tem um Deus todo-poderoso, e a gente não usa do poder de Deus para poder enfrentar os demônios da vida, gente. E o poder está em nós. E às vezes é só falar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, Satanás, você sai do meu caminho. E sai. Existe, gente, uma crítica da religião que diz assim, que os religiosos se acham o alvo do olhar de Deus. E eu concordo. Se for pessoas de bem, pessoas que estão buscando a Deus e fazendo o bem para o próximo, amém. Deus está com ele, como Deus estava ali olhando e velando por Davi, sabe? Mas sabe qual é a mensagem do Evangelho que eu quero dizer para você? Isso não é ruim, tá? Eu quero só concluir. Isso não é ruim a gente ser alvo, né, do olhar de Deus. Isso é bom. Demonstra que Deus está perto. Deus está conosco, certo? Mas o que eu quero dizer, sabe qual é a mensagem do Evangelho? Deus não está preocupado com o planeta Marte, com o planeta Vênus. Tem até livros que dizem que existem, né, que existe vida no planeta Marte.
habitantes, né? Tem gente que pensa que tem habitantes, pode ter habitantes no planeta Marte, e tem gente que pensa que existe os ETs, certo? Então, agora, uma mentirada lá dos Estados Unidos vindo, né? Para poder querer também enganar a população, sabe? Aí, o que acontece? Para poder desviar os assuntos importantes, sabe? Para poder enganar eu e você, não caia nessa cilada, gente. Não caia nisso, não existe isso, não. Isso é demônio que se materializa, também pode acontecer, tá? A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura, ele se transforma até, e os demônios, né, que são seguidores dele, né, os caídos lá, eles se transformam em anjo de luz, gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Deus não está preocupado com ET, com os habitantes no planeta Marte, até porque não existe, né? Deus está preocupado e está com os olhos em mim e em você. É isso que Deus está preocupado. E não importa a cor da sua pele e o tanto de dinheiro que você carrega no bolso ou no banco, porque Deus se importa com você e quer ter um relacionamento com você. E o importante na vida, antes de eu concluir, o importante na vida é saber reconhecer que Deus está perto de você a qualquer momento para poder te ajudar, e depende de como você vai se enxergar e ver a vida, e ver os murros que a vida vai lhe dar, que vai dar mesmo, não tem para onde correr, e você vai dizer igual a Davi, e vou concluir aqui, você dizer, e depois eu vou orar, né? Você vai dizer igual a Davi, você vem com armas, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é comigo. Deus é comigo no enfrentamento das minhas batalhas, para eu e você não quebrarmos e cair. Amém. E graças a Deus. Eu quero orar por você por 2 motivos agora. Primeiro e segundo. O primeiro, porque existem nas regiões celestiais, né, demônios que querem atrapalhar você que tem um relacionamento com Deus, com Cristo. E Davi tinha um relacionamento com Deus, senão ele não ganhava essa luta, gente. Deus estava com aquele homem para poder vencer Golias, como ele venceu tantas outras coisas. E eu quero orar por você, se você entende que precisa ter um relacionamento com Jesus, com Deus, precisa, né, de caminhar com Jesus, né, e entende, né, que não tem outro caminho que Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida, e Deus que entrar no seu coração agora e habitar em você e te dar a vida eterna e te ajudar a vencer os Golias da vida, sabe? E você sentir a presença do Espírito Santo nesse momento. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao controle de Jesus, porque você sabe que Jesus morreu por mim, por você, naquela cruz do Calvário, para perdoar eu e você, né, dos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. E um dia nós vamos morar com Ele, mas essa vida eterna começa aqui agora, quando eu me entrego a Ele e sou libertado de todo o mal, de toda a opressão, né, que o mal me faz, e eu caminho com Jesus e me torno uma nova pessoa, uma pessoa que se parece a cada dia mais com Ele. É isso que Deus tem para você. Eu quero orar por você e com você nesse momento. Palavra por palavra, eu quero te ajudar nessa oração. Você vai falar assim comigo. Jesus, hoje eu entendi e compreendi que preciso ter um relacionamento com o Senhor. Hoje, Jesus, meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, Espírito Santo, entra no meu coração. Faça morada, me sela, Senhor. Me perdoa dos meus pecados e a minha vida velha, o Senhor já não se lembra mais. O Senhor, quando me vê agora nesse momento Jesus na minha vida,
Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Me liberta, me salva, me transforma e me ajuda, porque eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Me dá a vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida. E quando eu morrer, Jesus, me deixe entrar na presença do meu Deus. E não deixe que a incredulidade venha nesse momento me atrapalhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou, você que vai assistir essa mensagem agora ou depois, quiser entrar em contato conosco, né? Meu telefone é 22 998 80 12 31. 22 998 80 12 31. Nós temos uma série de estudos que eu estou fazendo. Já posso passar para você, tá bom? Para poder fazer o discipulado com você. E a gente pode ir até você, ou você vir até a nós também, sem problema nenhum, num período de tempo, para poder batizar você, você se tornar um missionário e você falar de Jesus, você ser um colaborador conosco e você ser uma pessoa, né, que vai ajudar o próprio Deus, né, a poder levar o Evangelho e a combater os Golias da vida que aparecem e contar o seu testemunho. Repetindo, meu telefone é 22 998 80 12 31. Para você que é cristão, eu quero concluir orando por você e com você nesse momento, para a gente poder encerrar. Senhor Deus, no nome de Jesus, toda obra do mal, tudo aquilo que se levantou, Senhor, que o diabo fez para poder tentar destruir os seus filhos, até mesmo para poder envergonhar, meu Deus. Em nome de Jesus, que bata em retirada agora nesse momento, Senhor. Que eles possam confiar cada dia mais no Senhor, que o Senhor se encontra com eles, que o acesso ao Senhor é 24 horas por dia, que o Senhor, se a gente buscar verdadeiramente, o Senhor está conosco e nos faz vencer os Golias, as batalhas que aparecem diariamente, coisas tenebrosas, coisas terríveis que o inimigo pode lançar para poder destruir a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a poder ser a cada dia mais fiel. Me torna uma pessoa que não tenha medo, como o povo de Israel teve, mas me torne uma pessoa como Golias, perdão, como Davi, Senhor, para poder enfrentar os Golias da vida, Senhor. Por favor, Deus, me ajuda a ter fé, a poder alcançar aquilo que o Senhor quer, por mais que todo mundo diga contra, mas eu e o Senhor, nós somos maioria quando nós confiamos no Senhor. E tudo aquilo, meu Deus, que o seu povo precisa, Senhor. Dê ao seu povo, Deus, as bênçãos, mas em primeiro lugar a presença do Senhor. E que o nosso povo, o povo de Deus, seja de qualquer denominação, tenha compromisso com o Senhor, Deus, de orar e buscar o Senhor todos os dias, ler a tua palavra, Deus, e quando vier, o próprio Espírito Santo vai estar dando as dicas, por favor, Deus, para eles poderem, né, verem que o Senhor tem cuidado deles, vão ouvir não só a palavra, que é o mais importante, mas também vão ouvir também uma das coisas mais importantes que uma pessoa, é o próprio Deus, é o Espírito Santo falando, Senhor. Por favor, Deus, nos dê esses ouvidos espirituais para que a gente tenha sensibilidade para não achar que sempre são coisas terrenas que acontecem e ficam por isso mesmo. Tem coisa que ataca espiritual e a gente está achando que é coisa dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro para o seu povo. Que os Golias da vida sejam derrotados sempre, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, um beijo no coração de todos, tá bom? Deus abençoe, né, de uma forma assim, muito especial, tá bom? Foi muito bom, né, deixar aqui e fazer esse culto de hoje.
Quem não pôde assistir, assista depois. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos vocês e me ajudem a compartilhar essa palavra. No nome de Jesus, amém. Vou encerrar agora. Deus abençoe a todos.